Olá, sou o professor Augusto Manzano e hoje quero tratar com você o tema relacionado à linguagem Hope, no nosso mini curso de programação funcional. Nesta aula serão vistos os temas estruturas de dados como listas, funções lambda ou funções anônimas e funções de ordem superior. Já foi comentado que uma lista é um conjunto de valores separados por vírgula, delimitado entre colchetes. A construção de uma lista pode ser trabalhosa, então para facilitar a definição dessas, podemos criar funções com esta finalidade. Observe em seguida a função chamada listD, que vai fazer a definição de uma lista em ordem decrescente. Essa lista vai receber como argumento um número, que será o valor limitante da lista, e dará retorno a uma lista numérica. Na definição desta lista, será usado um argumento n, em que, se esse n for igual a zero, então a lista será vazia, nula. Caso contrário, o valor n será anexado à chamada recursiva da lista D, contendo esta o valor passado pelo parâmetro menos 1, por recursividade. Observe em seguida a criação de uma lista com 5 elementos. Uma lista com 9 elementos. Caso deseje uma lista com valores em ordem crescente, pode-se definir desta maneira: lista C para crescente, que vai receber um número, vai retornar uma lista numérica, contendo a definição lista C, em que o elemento n, sendo ele igual a zero, então nil. Caso contrário, lista C de n menos 1 será unida ao elemento n de uma lista isolada. Se pedido lista crescente de 5, tem-se então uma lista de 5. Uma lista de 9. Lista C de 9 elementos crescentes. Em relação a funções de ordem superior, essas são funções que recebem como argumento outras funções ou retornam valores para outras funções. Neste sentido, vamos considerar aqui uma função chamada somatório, que vai receber 2 argumentos numéricos, mais um argumento como função, onde essa função receberá um argumento e retornará um argumento, sendo a função somatório resultante de um único valor numérico como seu resultado. Em seguida, declara-se somatório, recebendo os 2 primeiros parâmetros, que é o início da contagem, fim da contagem, e a recepção de uma função como auxílio à sua operação. Se o valor do início for maior que o valor do fim, então 0. Caso contrário, a função passada pegará o início do cálculo, somará este valor à função somatório, que recebe os argumentos 1 mais i, para aumentar o número do início até o final, indicando a função em uso. A partir daqui, a função somatório pode ser usada para executar a soma de um valor inicial até um valor final de qualquer função que use um argumento como entrada e tendo uma resposta como saída. Por exemplo, somatório de 1 a 5 das raízes quadradas. Outro exemplo, uma função chamada quadrado
que recebe um argumento numérico e retorna um valor numérico, onde quadrado de n será a potência do n ao quadrado. Quadrado de 8, 64. Na sequência, vamos fazer o somatório de 1 a 5 do quadrado. Display mostra o conjunto de funções definidos. Em relação ao uso de funções lambda ou funções anônimas, é a definição de funções que não tem um nome de identificação, apenas a sua operação. Por exemplo, lambda dos argumentos a e b, sendo executado a mais b, aplicado aos valores 1 e 3. Resultou em 4. Uma função lambda pode ser definida com o uso de contrabarra. Parâmetros argumentos a e b, sendo executado a menos b, dos valores 9 e 3. No sentido de demonstrar o uso de uma função lambda de uma maneira mais adequada, vamos construir uma função chamada mapa, que recebe como argumento uma lista de valores, uma função de um argumento retornando um resultado para gerar uma outra lista de números. Mapa, se tiver o argumento de uma lista definido como nil, ou seja, uma lista vazia, não importando a função, retornará o valor 0. Na definição da função mapa, recebendo como primeiro argumento um valor nulo, uma lista nula, a função em uso retornará um valor nulo. No entanto, se a ação for permitida, mapa terá como argumento o início da lista e o seu final. A indicação da função em uso, que fará a aplicação da função usando o argumento i anexado à operação recursiva da função mapa do restante da lista com a função aplicada. A partir dessa definição, a função mapa, tendo uma lista crescente de 5 posições, pode executar uma ação lambda onde cada número da lista será o triplo do valor gerado numa lista resultante. Desta forma, lista C, que é uma lista de elementos 1, 2, 3, 4 e 5, que seria então o domínio, gerou uma lista contra domínio com os valores 3, 6, 9, 12 e 15. Obrigado por sua audiência. Encerro esta aula por aqui. Até a próxima. Não esqueça de inscrever-se no canal, de dar joinha. Um grande abraço.